agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo nossa mentora da atividade física de cada dia, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. E os treinos, Camila, como vão? Vão ótimos. Os meus e os treinos dos meus alunos, né? Tá todo mundo bem. Como dentro da normalidade, sabe, Bruna? Tem dia que a gente perde um aqui, outro ali, tem sempre as pessoas que estão mais regradas, as que estão um pouquinho menos, mas o importante é a gente estar nessa constância. Com certeza. Né? Então eu estou numa constância, nos meus particularmente, uma fase muito boa, estou muito contente, consegui engatar aí desse começo de ano, e acho que dos meus alunos também. Que ótimo. Bom, hoje a gente vai mergulhar na vida acadêmica, né, Camila? Botar os neurônios para trabalhar. A gente vai falar sobre obesidade e também sobre um estudo que traz mais evidências de como a dieta de uma gestante pode afetar a saúde do bebê. Essa pesquisa analisou como a qualidade da gordura da dieta materna interfere no desenvolvimento fetal. Uma das autoras dessa pesquisa, nutricionista e doutoranda em saúde pública pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, a Maria Carolina de Lima, vai conversar com a gente agora sobre esse estudo. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina. Olá, pessoal, muito obrigada. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de poder estar trazendo aqui para todo mundo os resultados da minha pesquisa do mestrado. Legal. Bom, primeiro, a gente sabe que as pesquisas elas começam com uma hipótese, né? Então, qual era a hipótese dessa pesquisa? Do que vocês estavam desconfiando? O que fez vocês buscarem as respostas? Joia, então, a gente sabe que os diferentes tipos de ácidos graxos, né, esse nome bonito que a gente chama as gorduras, eles interferem no crescimento fetal, que por sua vez impactam também diretamente o desenvolvimento fetal. E além disso, devido a esse impacto, né, no peso ao nascer, na saúde infantil, também aos achados que, infelizmente, são controversos na literatura científica sobre os efeitos dessas gorduras isoladas, assim como também a escassez de estudos que investigaram essa relação entre os índices de qualidade da gordura da dieta que a mãe consome, né, com o peso ao nascer do bebê, nós identificamos que seria de extrema relevância desenvolver estudos que pudessem explorar essa associação da qualidade da gordura da dieta que a mãe consome e o desfecho aí no peso ao nascer do recém-nascido. Na verdade, esse estudo ele foi conduzido entre os anos de 2011 e 2012, onde foram entrevistadas cerca de 783 gestantes que estavam realizando o pré-natal nas unidades básicas de saúde no município aqui de Ribeirão Preto. Essas entrevistas, elas aconteceram entre a 24ª e a 39ª semana gestacional, e essas gestantes elas foram submetidas a uma avaliação antropométrica, e também elas responderam a um questionário que foi estruturado no momento ali da coleta de dados. Vocês relacionaram o peso que a criança nascia com esse levantamento que vocês fizeram na 24ª e 39ª semana, mas vocês também faziam um balanço você falou que você fez, acho que a avaliação antropométrica também da mãe, né? Não só alimentar. Exatamente. A gente avaliou essa alimentação das gestantes por meio de inquérito recordatório de 24 horas, né? Que é um instrumento onde a gestante contava tudo aquilo que ela comeu no dia anterior. E aí depois foi feita a avaliação, né, para ver se tinha uma associação entre o consumo de determinados tipos de gorduras e esse desfecho ao nascer, né, essa classificação que os bebês receberam. E o que vocês descobriram? Qual foi a principal descoberta da pesquisa? Joia, a principal descoberta foi que a gente observou uma menor chance de bebês grandes para a idade gestacional entre os filhos daquelas mulheres que ingeriram uma quantidade próxima ao recomendado de alguns tipos de gordura, né, que foram elas as gorduras poliinsaturadas,
o ômega 3, o ômega 6 e também as razões que foram, a gente também utilizou alguns índices de qualidade da gordura, né, que foram as razões que apresentaram, né, essa relevância, a razão poliinsaturado pelos saturados e também dos ácidos graxos hipocolesterolêmicos pelos hipercolesterolêmicos, quando essas mulheres eram comparadas àquelas que ingeriram menos gordura, né, do que o recomendado. Ou seja, né, doutora, isso faz diferença sim, a alimentação, a qualidade alimentar da gestante, já para o neném nascer com não só a possível, quando ele nasce, mas também para o futuro dele, de saúde, né, daquele ser. Com certeza, né? O estudo ele traz essa importância do consumo, não só de qual gordura, né? De quantidade dessa gordura, mas também de proporção, que é isso que as razões trazem, né? E como você bem colocou, já está bem consolidado na literatura científica esse impacto para a vida adulta, né? Do bebê. Para vocês terem uma ideia, os bebês que são grandes para a idade gestacional, ali nos desfechos, né, neonatais, eles podem ter uma maior chance de hemorragias parciais, de uma indução artificial do parto, uma maior chance de partos operatórios, de lesões tanto na genitora como também no concepto, um maior risco de morte intrauterina, de asfixia ao nascimento e também hipoglicemia neonatal, aspiração do mecônio. Além disso, na vida adulta, eles têm aí chance de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são a hipertensão, diabetes, a obesidade. E os bebês que nascem pequenos para a idade gestacional, né, por outro lado, eles também têm chance de desenvolvimento dessas doenças na vida adulta, como as doenças cardíacas coronárias, o acidente vascular cerebral, também o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial sistêmica e, infelizmente, eles estão 20 vezes mais expostos à mortalidade neonatal. Você citou, doutora, os ácidos graxos, né? Vamos traduzir um pouco aqui para o nosso ouvinte. No estudo tem lá os 3 tipos de gordura: saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Você pode dar alguns exemplos de alimentos que contêm essas gorduras? Claro. As gorduras saturadas, elas podem ser encontradas principalmente em alimentos de origem animal. São, por exemplo, encontradas nas carnes vermelhas, nas carnes brancas, na pele das aves, leite, queijo, manteiga, né, os derivados do leite, além de origem vegetal também, como no coco, no dendê, no babaçu, que são esses 2 últimos menos consumidos aqui na nossa região. As gorduras monoinsaturadas, elas são encontradas em alimentos como, por exemplo, frutas como o abacate, além disso as castanhas, o azeite de oliva, o óleo de canola. E a última gordura, né, que a gente analisou e que também compôs aí os índices de qualidade da gordura da dieta das gestantes, que foram as poliinsaturadas, elas podem ser encontradas também no azeite de oliva, nos ovos, no óleo de soja, no óleo de girassol, na sardinha e também no salmão. Uhum. E, bom, só para a gente encerrar aqui, vocês não estão propondo que as mulheres, as gestantes, deixem de comer isso, não é isso que o estudo mostrou, né? Mas é de elas se alimentarem conforme o recomendado, é isso. Então, talvez até incentivando aí um acompanhamento nutricional. Exatamente, é isso mesmo. As gorduras, elas são muito importantes para a função do nosso organismo e, como eu disse, elas impactam diretamente no desenvolvimento fetal e nos desfechos, né, aí da saúde materna e também infantil durante a gestação. Quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Maria Carolina de Lima, uma das autoras do estudo que mostrou como a dieta materna influencia a saúde do bebê. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Band News em Forma. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Como eu disse, para mim é muito importante poder estar aqui e divulgar esse estudo que foi resultado aí de muito trabalho e dedicação e que pode impactar no futuro aí de tantas pessoas. O Band News em Forma está no ar. A gente falava há pouco sobre um estudo da USP que mostrou como a qualidade da gordura ingerida por gestantes tem impacto na saúde do bebê e a longo prazo, inclusive. Uma pesquisa que fica de alerta, né, Camila?
É uma pesquisa maravilhosa, né, Bruna, onde a gente, além disso tudo, dessas informações técnicas, né, assim, constatadas, enfim, comprovadas, do que faz bem e do que não faz bem, a gente não pode esquecer nunca que do período gestacional. São 3 pontos importantes, Bruna. Primeiro, a gente tem que acabar um pouco com aquela visão, é mais antiga mesmo, mas ainda existe, de que bebê saudável é o bebê gorducho, que tem um monte de dobrinha, bochechudo, então, né, aquela, sabe, a avó, quando vê, ai, quanta saúde, né, porque a gente vê, realmente passa essa sensação, ainda mais o bebê, a criança, porque a gente olha aquilo, acha uma delícia até de apertar, de ver, enfim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Obviamente, gente, que ninguém está falando que tem que ter uma neurose com relação a eles, não é isso, né? Isso é importante também, mas é esse equilíbrio. E a saúde da própria mãe é uma coisa muito importante, porque também existe, né, Bruna, aquela coisa, é grávida, você não pode fazer nada, e ao mesmo tempo pode tudo, né? Porque aí então come tudo que tem vontade, não, você tá grávida, aí fica com receio de comer pouco e não alimentar bem o bebê. Esse fato, né, não pode se mexer, não faz isso, não faz aquilo, então acaba tratando a pessoa com um bibelô, somado ao terceiro ponto, que é a inatividade da mulher que está em período gestacional. Então isso tudo soma-se, tem que tomar muito cuidado, porque a inatividade, obviamente, você tem que ter um acompanhamento médico, tem que estar, né, a pessoa tem que estar apta e ser orientada, vá fazer, mas tem muita gente que fica aí prostrada literalmente, sabe? Fica literalmente chocando, né? Fica ali igual galinha em cima, parada. Então, assim, a gente tem que pensar nesses 3 pontos, né? Escutar essa pesquisa com bastante atenção. Então, sim, não é que você vai ficar com uma neurose ou com uma restrição, porque a gente sabe que o bebê precisa, mas existem substâncias, como foi comprovado, que não fazem bem. E não fazem bem não é só para o período gestacional, como ela disse, como para o parto e como para a vida daquele ser humano que está sendo formado e que vai ter uma vida sozinho pela frente. É o que você falou, equilíbrio, né? Uma em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos de idade tem excesso de peso. Esse quadro pode levar à ocorrência de doenças crônicas graves ao longo da vida, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até mesmo câncer. O excesso de peso também foi registrado em mais da metade das mães biológicas com filhos nessa faixa etária, 58%. Esses dados inéditos foram divulgados pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, feito a pedido do Ministério da Saúde antes da pandemia. A Dayana Rodrigues Farias, uma das coordenadoras do estudo e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está na ponta da linha com a gente. Professora, obrigada por atender o Band News em Forma. Imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui falando sobre esse estudo tão importante para as crianças brasileiras. Bom, eu citei alguns dados aqui da pesquisa, mas eu queria que você destacasse outros dados que vocês descobriram e já emendando aqui. Dá para a gente dizer que a taxa de obesidade infantil cresceu no Brasil nesses últimos anos? Só para descrever um pouco o estudo, né? Então, esse estudo é um grande estudo nacional, como já foi colocado, realizado em todas as regiões brasileiras, né? Com crianças menores de 5 anos, que tem um papel importante para a gente entender o cenário nutricional dessas crianças, né? Para a gente poder pensar em intervenções e conhecer como essas crianças estão e cenários mais vulneráveis. Esse estudo, ele tem alguns grandes objetivos, né? Que é descrever tanto o estado nutricional em termos de consumo alimentar das crianças, de micronutrientes e também que a gente chama de estado nutricional antropométrico em relação às medidas de peso e altura, né? E esses resultados que esse estudo trouxe para a gente, eles têm mostrado, né, que a gente tem muitas inadequações no estado nutricional das crianças menores de 5 anos, como vocês falaram no início. A gente encontrou, né, que 10% das nossas crianças já tem algum grau de excesso de peso. Quando a gente olha especificamente para a obesidade, a gente tem uma prevalência de 3%, que pode parecer pequena, mas ela vem aumentando ao longo dos anos, né? E que a gente não esperaria encontrar em crianças tão pequenas, né? E esse excesso de peso, ele pode estar relacionado com um cenário também parecido que a gente observou no ENANI, que é o alto consumo
de alimentos ultraprocessados, que a gente tem observado para a população como um todo. E se vocês forem pensar, né, o que são alimentos ultraprocessados? É tudo de pacotinho que a gente abre, então biscoitos, refrigerantes, doces de forma geral, né? Então tudo que a gente abre de pacotinho é alimento ultraprocessado. E a gente viu que as crianças, né, menores de 5 anos, elas já têm praticamente 80% delas consumiram alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista. Isso está um pouco relacionado, né, com esse aparecimento e com esse aumento do excesso de peso que a gente observou nas crianças. E esse aumento, Daiana, que vocês conseguiram constatar, está também muito ligado ao aumento de obesidade em si, né, e de falta de movimentação também. A gente fala muito aqui no programa, inclusive, sobre sedentarismo, porque até para essa idade, de 2 a 5 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde, ela prioriza uma movimentação para essas crianças, que também não acontece, né? Sim, com certeza a prática de atividade física é uma questão importante, né, para o excesso de peso de forma geral. Atividade física não foi algo que a gente mediu no ENANE, né, mas a gente sabe que é super importante e que talvez pode ter sido ainda mais agravado nesse período de pandemia, né. Os nossos dados, como vocês colocaram, ele é anterior à pandemia, o estudo foi finalizado logo antes do início da pandemia, então a gente não sabe como esse cenário ficou, mas acho que um dado que também é importante ser colocado dessa relação, né, do excesso de peso das crianças é o estado nutricional materno. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando da alimentação da família como um todo, né? Então, no início eu estava falando do consumo de ultraprocessados e um dos alimentos ultraprocessados que a gente viu bem comuns, né, nas crianças foi a utilização de temperos prontos, que em geral são utilizados pelas famílias, né, como esses sachês que a gente usa para aumentar sabor, que são ricos em sódio, em outras, né, às vezes em gordura, e que não caldos, são... né? Esses caldos, né? Isso, disso, caldos, daquilo. molhos... Perfeito, né? E fazem parte da alimentação das famílias, né? E o estado nutricional materno, ele também vai estar muito relacionado ao da criança justamente por isso, porque além de compartilhar questões genéticas que podem ter alguma participação, eles compartilham o ambiente, né? E a gente viu que as mães também apresentaram esse aumento do excesso de peso ao longo do tempo. Tem um dado aqui que eu queria chamar a atenção, que é sobre a baixa estatura das crianças. 7% das crianças brasileiras de até 5 anos apresentam baixa estatura para a idade. Isso é um problema? Ótima pergunta. Esse foi um resultado que nos surpreendeu, porque nesse processo de transição nutricional que a gente observou, né, em muitos países e que a gente tem observado, né, que essa mudança do padrão dos problemas nutricionais, a gente tem observado um aumento do excesso de peso e uma diminuição, por exemplo, da desnutrição e da baixa altura para a idade, né? O que é a baixa altura para a idade? Então, a criança, ela não está crescendo o quanto ela deveria para atingir seu potencial genético. Então, ela está ficando mais baixinha do que ela deveria. Isso está muito relacionado a questões ambientais, como alimentação, saneamento nas regiões onde essas crianças vivem, né? E condições de vida em geral. A gente imaginaria encontrar uma redução, né, nessa prevalência de baixa altura nas crianças. E a gente viu essa estabilidade, valores semelhantes ao que a gente encontrava em 2006, que foi o último grande estudo que a gente fez. E isso nos chamou muito a atenção. E quando a gente olha especificamente para essa distribuição da baixa altura nas idades, a gente vê que, especialmente as crianças mais novas, aquelas que nasceram a partir de 2017, elas têm apresentado um maior comprometimento da altura para a idade, né? Mostrando que talvez alterações nesse cenário ambiental mais recente, né, econômico e social que a gente tenha vivido, pode estar contribuindo para que essas crianças, né, não estejam atingindo seu potencial máximo de crescimento. Uma outra questão, Daiana, para a gente explicar a nomenclatura, né? A gente fala de sobrepeso e obesidade. Qual é a diferença? Como que a gente sabe isso na prática? Ótima pergunta. Eu acho que isso
traz muitas dúvidas, né? Então, para calcular o que a gente chama de excesso de peso, a gente usa informações, né, para as crianças do peso, da altura e da idade dessa criança. E também do sexo, porque as curvas específicas, elas utilizam essa classificação de acordo com o sexo da criança. Mas ela dá uma ideia para a gente da proporção, né, da harmonia das proporções em relação do peso para a altura. Será que essa criança tem um peso adequado para a altura dela? Então, quando a gente fala sobrepeso e obesidade, a gente está falando de gradientes de excesso de peso. Então, a gente chama de excesso qualquer grau de aumento de peso em relação para a altura, né? E o sobrepeso seria um grau anterior. Então, ela já tem algum excesso de peso, mas ele ainda não configura uma obesidade, né? Que seria um grau maior. Então, ela já tem um excesso muito grande em relação à sua altura e sua idade. A gente conversou com a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daiana Rodrigues Farias, sobre o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Daiana, muito obrigada pela atenção aqui com os nossos ouvintes. Bom trabalho para você. Muito obrigada, viu? Você que é pai, mãe ou responsável tem o hábito de colocar refrigerante na lancheira do seu filho? Lá em Brasília, no Congresso Nacional, tem um projeto que pode proibir a venda de refrigerante em escolas. Quem explica pra gente é o Adriano Oliveira. O projeto que prevê a proibição da venda de refrigerantes em escolas de educação básica ainda não tem data para ser votado no plenário do Senado. O texto, que já passou por 2 comissões na Casa, proíbe também a distribuição gratuita de refrigerantes e obriga que sejam impressos rótulos sobre o que pode causar o consumo das bebidas. Segundo o autor do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, a proposta tem como objetivo prevenir obesidade e diabetes entre crianças e adolescentes. De acordo com o parlamentar, o tema segue uma tendência mundial de conscientização. A estimativa é que o sistema de saúde brasileiro gaste quase 3 bilhões de reais por ano com o tratamento de doenças causadas pelo consumo de excesso de açúcar. Camila, aqui a gente está falando de uma lei, mas se a gente parar para pensar, o papel dos pais dentro de casa também é muito importante para que a lei tenha algum efeito prático, né? Sem dúvida, Bruna. Aí eu acho que existe uma dosagem, uma coisa muito pessoal, né? Eu particularmente acho que quanto menos você tem disponível, você educa a pessoa a aprender a optar por outras coisas, né? Então eu acho que isso é como, por exemplo, as pessoas vão falar, mas vai continuar vendendo chocolate? Vai continuar vendendo a coxinha frita na cantina da escola? Né? Sim, mas eu acho que quando você tem um grupo de algum tipo de alimento que é fácil de você circular ele, né? Porque chocolate tem de diversos tipos, né? A coxinha de diversas maneiras de ser feito, os ingredientes, a quantidade, o tamanho, né? Então eu acho que você consegue educar um pouco. Por isso que tem tudo a ver também com a família, porque a criança passa muito tempo na escola. Então imagina você chegar todo dia na despensa da tua casa e ter só coisa que, assim, ultraprocessada, refrigerante, chocolates. Então assim, você na hora que te der a fome, na hora que você olha para aquilo tudo, então na hora que você está no processo educacional, de você fazer com que a pessoa entenda e aprenda a escolher, se autoanalisar, saber como tá, a criança ainda é mais difícil. Então, assim, eu acho muito interessante. Agora não quer dizer que não seja, então não vai poder ter nunca. É sempre complicado, às vezes em algum evento, em algum momento, né, isso ser liberado, porque o grande problema é você ter a escolha e fazer com que eles consigam escolher a coisa mais saudável dentre todas, né. O Band News Informa tem o prazer de receber agora a endocrinologista Luíse Cominato, presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar com vocês. Eu sempre acompanho o programa e agora feliz de participar também.
Que legal, então seja muito bem-vinda vezes 2. Doutora, hoje a gente falou aqui no programa sobre alguns estudos que mostram um pouco do cenário, né, que a gente tem vivido aqui no Brasil em relação a sobrepeso e obesidade entre as crianças. Esses estudos muito focados em crianças abaixo dos 5 anos de idade. Mas agora com você a gente quer um pouco ampliar esse leque, né? E primeiro eu queria, da sua parte, uma avaliação sua sobre o que a gente vê aqui no Brasil. Onde é que está o gargalo para a gente conseguir resolver esse problema dos aumentos desses índices de sobrepeso e obesidade? O que a gente precisa fazer para mudar isso? Quando a gente fala em obesidade infantil, a principal arma é a prevenção. E a prevenção seria desde a gestação. Então, vocês trouxeram um estudo exatamente falando sobre isso. E existem vários estudos mostrando que a mãe que já engravida acima do peso, ou que se alimenta mal, ou que ganha muito peso na gestação, ela tem mais risco dessa criança ter obesidade infantil. Então, já começa a preparação para que essa criança não seja obesa lá na gestação. Depois, outros fatores importantes de prevenção, como a amamentação, o aleitamento materno, tem um importante papel. E aí, por diante, na continuidade dessa alimentação, começando com alimentos naturais, evitar doces. Então, a gente vê na prática no Brasil crianças que já estão comendo doces na mamadeira, já estão na mamadeira com achocolatado, coisas que não precisariam acontecer, né? O ideal seria evitar o açúcar até os 2 anos de idade, deixar o paladar do doce para o paladar da fruta mesmo, né? Usar as frutas in natura, usar cada vez menos sucos, os sucos industrializados, as bebidas açucaradas são um grande fator de excesso de peso na infância. Além das bebidas açucaradas, que eu acho que é o primeiro item importante para a prevenção de obesidade, também os alimentos mais saudáveis, aquela história importante do desembalar menos e descascar mais, né, que é uma grande verdade, principalmente na infância. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, no programa, falando que e acaba sendo, querendo ou não, uma responsabilidade muito grande, principalmente para as mães e para os pais, obviamente, né? E eu acho que tem essa coisa da neurose durante a gravidez. A gente toma muito cuidado com isso, obviamente, mas das pessoas também das mulheres tomarem muito cuidado com o poder tudo quando está grávida, né? E quando as crianças estão nessa fase pequena, que começam a introduzir esses alimentos todos, né? Que vó, quem não gosta de botar um docinho na boca da criança e a criança ficar feliz da vida, né? Porque eles são demais. Então é uma responsabilidade muito grande dos adultos que tomam conta e que acompanham essas crianças praticamente, né? Então não é uma questão de ter uma neurose, né? A gente fala muito disso, mas é uma responsabilidade que você tem que ter também, né? Exato. Eu acabei de falar isso com um paciente agora. Tudo pode, desde que seja a quantidade correta, né? Então, assim, lógico, nos primeiros 2 anos de vida, o ideal é que nem se apresente doce para uma criança. Mas aí ela vai para a escola, ela vai conhecer alguns alimentos que antes poderiam não ser permitidos em casa. Não é que ela não pode comer um pedaço de doce. O que não pode é a quantidade e às vezes que se oferece isso, né? Então, nem 8 nem 80, né? Nem o excesso de zelo e que não pode nada, mas também não ser tão permissivos mesmo na infância, porque na infância é que se forma o paladar e o hábito alimentar. E depois mudar o hábito alimentar é muito mais difícil do que já ensinar desde criança os bons hábitos. Porque na verdade seria a substituição, né? Porque tem muita gente que além da quantidade substitui, né? Então vai ficando, não dá muito, mas deixa de dar uma coisa para dar aquilo, né? E aí a criança, ela
não tem paladar quanto mais você apresenta os alimentos muito palatáveis, que são os alimentos gordurosos ou ricos em açúcar, a criança vai perdendo o paladar para comidas menos saudáveis, mais saudáveis, né? Salada, enfim, frutas. E aí ela vai vai trocando, exato, não vai querer comer e aí vai querer comer aquilo gostoso. E cabe ao pai oferecer na hora certa o tipo de alimento adequado, né? E limitar isso, não tem como educar sem limitar, né? Doutora, eu queria só fazer uma ponderação aqui sobre o que a gente está falando, que a gente está passando por um momento de muita dificuldade no Brasil, né, em termos de poder de compra das famílias. As famílias têm comprado cada vez mais os produtos industrializados, processados, ultraprocessados, porque são mais baratos, né? O que a gente fala para os pais das crianças que precisam montar a lancheira, por exemplo, e aí recorrem a bolachas, enfim, a esses produtos que não são os indicados, né? Tem uma alternativa? Então, escolher pelo rótulo é uma forma de tentar minimizar, né? Então, saber ler o rótulo, quanto de gordura tem naquele alimento, quanto de caloria. Na falta de oportunidade, tentar ler o rótulo, ir no supermercado com mais consciência do que é o alimento, do que tem naquele alimento, a quantidade de gordura principalmente, a quantidade de açúcar. Outra forma, que é o que a gente indica bastante para os pacientes, eu coordeno um ambulatório de obesidade infantil no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas, e o que a gente usa bastante de ferramenta com os pais é de tentar aproveitar a feira nos horários do tipo da xepa, né, a famosa xepa, e tentar pegar esses alimentos num valor mais barato, tentar consumir esses alimentos in natura, mesmo que já no final da feira, com algum machucadinho, enfim, mas aí conseguiria num valor melhor. O Band News Informa vai chegando ao fim. A gente está conversando com a endocrinologista Luíse Cominato sobre os caminhos para combater o sobrepeso e a obesidade infantil. Camila Resch tem uma questão para a doutora. Doutora, é o seguinte, a gente escutou hoje, já aqui no programa, inclusive, que estão tentando aprovar uma lei que seja proibido venda de refrigerantes dentro das lanchonetes nas escolas, né? O que você acha sobre isso, né? Dessa restrição do refrigerante dentro das escolas para as crianças? Essa história do refrigerante é tão polêmica no Brasil, né? Pois é. A Bruna já me perguntou isso hoje aqui, tá? A Bruna já me perguntou isso hoje, agora eu tô perguntando para você. Então, eu acho que não deveria ter refrigerante na escola nenhuma. E isso até foi uma decisão da própria indústria, né? A própria indústria sugeriu que não tivesse refrigerante nas escolas, né? E eu sou super a favor, eu acho que não tem que ter mesmo, porque ali a criança ela não vai estar o pai ou a mãe para ajudar no discernimento. E vai ver todo mundo tomando, para que ter refrigerante na escola, né? Eu acho que a palavra proibição é sempre ruim, né? Mas eu acho que, não que seja proibido, mas para que ter? Não entendo a lógica de ter um refrigerante na escola. Então, a gente está falando aqui exatamente disso, do quanto os refrigerantes, as bebidas açucaradas são motivadores do aumento da obesidade infantil. E aí, no lugar onde a gente deveria estar ensinando educação alimentar, também ter um refrigerante para vender, mesmo que seja na cantina, para mim não faz muito sentido o refrigerante estar na cantina da escola. Quero agradecer a entrevista com o endocrinologista Luíse Cominato, presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora, e pelo seu tempo aqui com o nosso ouvinte.
Obrigada, doutora. Foi um prazer e estou aberta para dúvidas, enfim, e outros bate-papos como esse. Obrigada. Hora de Camila, deixa sua rede social aqui para os nossos ouvintes. @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio no projeto 4 Estações. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.